Então vamos para o último capítulo do Apocalipse. O último capítulo, a leitura do capítulo 22. E ele me mostrou um rio da água da vida, resplandecente como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e de outra margem do rio, estava a árvore da vida, que dá 12 frutos em cada mês, produzindo seu fruto e as folhas das árvores para a cura das nações. E não haverá ali jamais maldição, mas os tronos de Deus e do Cordeiro estarão nela, e os seus servos o servirão. E verão a sua face, e o seu nome estará nas testas deles. E não haverá ali mais noite, nem eles terão necessidade de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e reinarão por séculos de séculos. E ele me disse: essas palavras são muito fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos espíritos dos profetas enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer dentro de pouco tempo. E eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou o que ouvi e o que vi essas coisas. E depois de as ter ouvido e visto, me lancei aos pés do anjo, que mas mostrava para o adorar. E ele me disse: vê, não faças tal, porque eu sou servo contigo e com teus irmãos, os profetas, e com aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Adora a Deus. Também me disse: não celes as palavras das profecias desse livro, porque o tempo está próximo. Aquele que faz injustiça, faça ainda, e aquele que está sujo, suje-se ainda. Mas aquele que é justo, justifique-se ainda, e aquele que é santo, santifique-se ainda. Eis que depressa virei, o meu galardão anda comigo para recompensar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes, para terem parte na árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Fora daqui os cães e os que dão veneno, os impudicos e os homicidas, os servos dos ídolos e todo o que ama e obra a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos dar testemunho destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a estrela resplandecente da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E o que ouve, diga: vem. E o que tem sede, venha e receba de graça a água da vida. Porque eu protesto a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe ajuntar alguma coisa, Deus o castigará com as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, tirará Deus sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. O que dá testemunho dessas coisas diz: eis que venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. O fim se aproxima, e ele me mostrou um rio da água da vida, resplandecente como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma outra e de outra margem do rio, estava a árvore da vida, que dá 12 frutos em cada mês, produzindo seu fruto e as folhas da árvore para a cura das nações. A árvore da vida é a cruz da qual pendeu a salvação do mundo e que continuou dando frutos de salvação para o mundo, embora muitos rejeitassem os frutos. E não haverá ali jamais maldição, mas os tronos de Deus e do Cordeiro estarão nela, e os seus servos os servirão. E verão a sua face, e o seu nome estará nas testas deles. A recompensa vem aos marcados com o nome de Deus, que estarão próximos do Senhor e contemplarão a sua face, como tantos homens e mulheres de bom coração desejaram tão ardentemente durante tantos séculos. Eu queria fazer uma observação. Essa parte da marca de Deus nas nossas testas é uma parte muito perigosa, porque como o demônio vai marcar as pessoas, né? A besta, vai ter a marca da besta na mão direita ou então na testa. Ainda vai ter gente que vai chegar com a marca na testa para você e vai dizer assim: você não tá vendo, Clotilde? Essa é a marca de Deus, tá no teu livro lá, no Apocalipse, aquele professor Emílio não te ensinou nada, tenha dó, eu até comprei o livro, tá aqui, tá escrito lá. Dá medo disso. Então, é rezar todo dia ao Senhor para a gente não ser enganado, para a gente saber quando é a marca da besta e quando é a marca de Deus. E a marca da besta é primeiro, também existe uma cronologia aí. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso,
para evitar da pessoa levar a marca da besta na testa, estar se achando marcado com o sinal de Deus. Não. Tenha cuidado, pede muito ao Senhor todo dia que o anticristo não possa enganar a você nem a paróquia Sagrada Face de Tours. O Senhor já prometeu que não vai enganar os eleitos, enganaria até os eleitos se isso fosse possível, mas a gente tem que estar em oração, para não ir no oba-oba, sabe? Para não ir no meio daquela tribulação toda, de repente o demônio vem, tenta você e você começa a achar que tudo faz sentido que estão falando e só você está falando diferente. Todo mundo está falando aí, eu estou falando diferente, como assim? Não é possível que todo mundo esteja errado. Claro que é, mas é claro que é. A grande maioria não é de Deus, então a maioria está errada mesmo, com certeza. E por isso o Senhor chamou você antes para te dar formação, para te avisar antes o que vai acontecer, para você não cair na armadilha, entendeu? Faz parte dos eleitos não caírem, eles saberem para não caírem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos também ser arautos do Apocalipse. Gente que anuncia, quando começa uma conversa meio estranha na rua, num comércio, não sei o que, nossa, viu, fulano matou a mãe, aí aquele garoto que matou o pai, hein, puxa vida, e a mulher lá que envenenou o namorado, foi na cigana lá, tá devendo 40 mil para cigana, aquelas coisas, não é 40 mil, é mais, né, porque ela fez um empréstimo de 40 mil, um dia não, acho que é 400 mil, enfim, né? Então, aí você olha e fala para as pessoas, ao invés de sentar na notícia, fala assim para as pessoas, o mundo está acabando mesmo, isso é um absurdo o que está acontecendo, só é prova que o mundo está acabando, isso aqui não dura muito mais tempo, olha que absurdo. Aproveite para evangelizar, porque a gente tem que anunciar o fim dos tempos, se é preciso ouvir conversa mole de jornal, então a gente vai e fala de Deus. Aproveita, peça ao Senhor, ao Espírito Santo, ao seu anjo da guarda, para ajudar você a ver essas oportunidades de evangelização. Toma cuidado para não ter a marca da besta achando que é a marca de Deus, por favor. E não haverá ali mais noite, nem eles terão necessidade de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará e reinarão por séculos de séculos. E o novo céu e a nova terra não terão fim, serão por toda a eternidade, porque o tempo da colheita então terá passado, o joio jogado na fornalha do inferno que nunca se apaga, e o trigo recolhido à cidade do Altíssimo. E ele me disse, essas palavras são muito fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos Espíritos dos profetas enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer dentro de pouco tempo. E eis que vem em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Por que tantos não veem essas coisas? Por que tanta gente vive como nos tempos de Noé, ignorando que o fim está próximo? Porque os sinais do fim estão à vista daqueles que servem a Deus. E é a nós que o Senhor mostra o que está para acontecer, para que nos preparemos para então resistir à grande tribulação, nos preparemos para a grande batalha final e para a vitória com Cristo. E eu, João, sou o que ouvi e o que vi essas coisas. E depois de as ter ouvido e visto, me lancei aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E ele me disse, vê, não faças tal, porque eu sou servo contigo e com teus irmãos, os profetas, e com aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Adora a Deus. Nós que servimos a Deus na terra, nos assemelhamos nisso aos anjos do céu. Por isso mesmo devemos seguir o exemplo dos anjos da fidelidade e presteza de serviço a Deus, e adorá-lo e amá-lo e servi-lo sempre, pois a aqueles que são fiéis, o Senhor recompensará com a morada na Jerusalém celeste. Nunca permita que comece a adorar você. Nunca. Olha, o venerável Léo do Pondo, durante 30 anos, teve na casa dele milagres e mais milagres, milhares de milagres por causa do óleo da Sagrada Face. Ele tinha uma noção exata, precisa, já li uma boa parte do livro dele, ele tinha realmente uma noção exata que não era ele não tinha nada a ver com isso. Era o Senhor que estava usando ali a igreja doméstica dele como instrumento para fazer os milagres e graças e fortalecer a fé daquele século XIX na França, já tão ateizado, já estão sem fé, já estão aí a caminho do paganismo. E foi o que aconteceu mesmo, né? Nós vemos aí que é exatamente o que aconteceu. E o Senhor então deu esse sinal maravilhoso para a França, por isso que vai ser destruída, porque o Senhor tentou, Nossa Senhora tentou, e eles não querem, né? A maioria não quer. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nunca suba num tamanco. Começar amanhã ou depois ter milagre na sua casa, não comece a achar que você é muito bom, não, porque você não tem nada a ver com isso. Você só está ali sendo servo de Deus, adorar é só a Deus, a nós não, nunca, não permita. Se esquive disso.
Já avisa antes, fala, gente, aqui quem manda é o Senhor, estamos aqui para servir o Senhor. Não, você falou muito bem, ai, que maravilha. Tietagem, não é nada disso. Eu não falo muito bem, não, é uma porcaria. O que eu falo bem é o que o Senhor está inspirando, o que o Espírito Santo está inspirando. No mais, olha, eu vou contar para você, nem quero saber quem sou eu, porque você não ia conviver comigo de jeito nenhum. Gente, por favor, isso é uma das tentações do demônio. É uma das tentações do demônio. Começa a insuflar a pessoa. Ah, olha, estão gostando de você, hein? Olha só, o pessoal está adorar só a Deus. Nem o anjo não quis ser adorado, quanto mais a gente, né? Também me disse, não celes as palavras das profecias desse livro, porque o tempo está próximo. Aquele que faz injustiça, faça ainda. E aquele que está sujo, suje-se ainda. Mas aquele que é justo, justifique-se ainda. E aquele que é santo, santifique-se ainda. Eis que depressa virei, e o meu galardão anda comigo, para recompensar a cada um segundo as suas obras. Quando eu li isso daqui nas 10 primeiras vezes ou mais, e toda vez que a gente lê, a gente fica esperando que ele vai falar: quem está na injustiça, converta-se. Quem está na iniquidade, continue na iniquidade. Quem está aí na injustiça, continue. Quem está sujo, continue sujando-se. Continue. Mas os que são justos não se sujem, continuem na justiça. Certo? Por quê? Por que o anjo não diz convertam-se? Porque chegou num ponto que já não tem mais conversão para muita gente, eles já são convertidos ao demônio. Chegam num ponto que as pessoas, aí uma grande parte da população da Terra não quer saber de Deus, não vai querer saber de Deus, não vai aceitar o Senhor, e é simples, vão para o inferno. E quando reconhecerem que o Senhor está aqui no livro, quando reconhecerem que o Senhor está punindo a terra, vão blasfemar contra o Senhor. Primeiro não reconhecem o Senhor, e depois, quando reconhecerem, é só para blasfemar contra Deus, em vez de se converterem. Então Nínive foi avisada, não foi castigada, ela foi avisada pelo profeta que ia ser destruída. 40 dias de jejum, penitência, vestido de saco, cinza na cabeça, sobre o cabelo. E aí foram salvos. Olha a conversão em massa, jejum para todo mundo. E a conversão em massa, o Senhor teve piedade e misericórdia e não destruiu Nínive. Não era o objetivo, gente. Aí se eles se convertem, mas qual, né? Quem é que quer se converter, né? 1/4 da população vai atravessar os 3 dias de escuridão, o resto vai ser um não muito grande para todas as tentativas do Senhor de chamá-los. E aí serão destruídos e vão continuar blasfemando contra Deus no inferno. Torturados e blasfemando. A culpa é de Deus. É isso aí. Porque já teve santo e santa que viu isso. Por isso o anjo não diz para eles se converterem, ele diz para continuar. Continua fazendo o que vocês estão fazendo. Continua. E vocês que são justos, continuem sendo justos, para vocês não caírem lá. O tempo se aproxima, o tempo da justiça de Deus. Então terão os homens a paga pelos seus atos. Os ímpios terão o castigo eterno e os justos a recompensa eterna. Por isso apressemos a nossa conversão para sermos dignos de lutar no seu exército e nos apresentar diante do justo juiz. Busquemos a santidade de todo o nosso coração, com todo o esforço que pudermos fazer pela nossa santificação, com jejuns e orações, penitências e boas obras, buscando cumprir nossa missão. O Senhor então olhará com bons olhos os frutos que produzirmos e, em especial, o esforço em produzi-los. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes para terem parte na árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Fora daqui os cães e os que dão veneno, os impudicos e os homicidas, os servos dos ídolos e todo o que ama e obra mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos dar testemunho destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a estrela resplandecente da manhã. Aqueles que acham que tudo podem e no final enganarão até a Deus estão completamente enganados. Se enganam com milhares de argumentos pensando que justificam suas más obras, pensando que escaparão da justiça do Senhor. Mas só conseguem cavar mais ainda sob seus pés o imenso fosso que os leva ao inferno. Bem-aventurados os que ouvem a palavra do Senhor e mudam seu coração para segui-la. Bem-aventurados os que desprezam as ilusões do mundo para seguir o Senhor. Bem-aventurados os que buscam viver como o Senhor mandou, pois esse é o único caminho para a nossa salvação. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E o que ouve, diga, vem. E o que tem sede, venha e receba de graça a água da vida. Porque eu protesto a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro,
E se alguém lhe ajuntar alguma coisa, Deus o castigará com as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro dessa profecia, tirará Deus a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Aqueles que mudam as sagradas escrituras cometem um pecado terrível contra Deus, porque sua desonestidade está custando a condenação de tantos, porque sua pregação está tirando almas do caminho certo e levando para o inferno, porque estão destruindo a igreja que o Senhor fundou com o seu preciosíssimo sangue. Por tudo isso queimarão eternamente no inferno. O que dá testemunho destas coisas diz: eis que venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Não adie a sua conversão, porque o Senhor está às portas, logo depois do anticristo, da grande tribulação, dos 3 dias de escuridão, no final desses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Não adie a sua conversão, não há tempo. Não há tempo a esperar, não há tempo a perder. Não temos tempo mais para perder, já perdemos bastante tempo. Poderíamos estar muito mais longe na estrada da conversão se tivéssemos aí realmente dito sim ao Senhor antes. Quantos de nós não foram até chamados antes? E pior, quantos de nós foram chamados antes, disseram sim e foram para a igreja, mas a igreja que se transformaria em igreja bergoliana simplesmente não estava mais alimentando os fiéis. Não estava alimentando as almas, ao contrário, estava envenenando em muitos casos, em muitas homilias, com confissões aí relativistas. Tudo bem, o Senhor já pagou pelos seus pecados na cruz, por que você está aqui fazendo confissão? Você sabe que isso não é pecado. Vá. Eu escutei isso, o senhor Emilene escutou isso. É desse jeito. Com mais de 60 anos não peca. Quantos anos você tem, meu filho? Eu tenho 67. Não, pode cair fora, que eu não. Com mais de 60 anos não faz mais pecado. Padre falando isso. Padre falando palavrão, xingando a pessoa. Padre que atende telefone no meio da confissão do escritório. Toca o telefone, alô? E o indivíduo estava lá, padre, eu pequei contra a castidade. Só um tantinho, alô, tudo bem, Jorjão? Como é que você vai, filho? Desse jeito, o secretário interrompe. Padre, com licença, é o seguinte, tem a dona Maricona, está perguntando não sei o que na secretaria, você podia dar uma mãozinha para mim? No meio da confissão. É isso, essa avacalhação que a gente está vendo. Padres falando de padres, tudo entre aspas, falando de política e acabando com a igreja. Os fiéis também não deixam barato, eles fazem a parte deles, vão mal vestidos e mal vestidas, indecentemente, parecendo um desfile de corpinho. Quem mostra mais o corpinho na igreja? Levanta a mão, todo mundo levanta e acha que sou eu. Quase todo mundo, pelo menos. Certo? Banho de perfume, conversa mole. Uma vez eu vi um padre que ele chamou a atenção das pessoas que estavam conversando muito. Ele chegou a falar que parecia um mercado, porque parecia mesmo. Aquele bate-papo na missa das 5, mas aquela conversa animada de comadre e compadre, sabe aquele negócio? Aquela conversa, um mercadão. Aí ele começou a colocar música, canto gregoriano, alto, para ver se resolvia. Então, mas conseguiram falar mais alto que o canto gregoriano. Você vê gente tendendo o celular no meio da homilia. É, desse jeito. Oi, meu bem, tudo bem? Eu tô aqui na missa, o padre está falando na frente, pode falar. Então, são absurdos. Os fiéis também avacalham muito. Também avacalham muito. Gente que chega na hora da comunhão e vai embora. Não ouviu a palavra de Deus, não fez ato penitencial, nada. Gente que tomou comunhão e sai fora, porque é o seguinte, o meu carro está lá parado primeiro e se eu bobear, vão sair na minha frente. Eu quero sair antes, não tem bênção final, não tem aviso, não tem nada. Então, os fiéis também não estão fazendo a sua parte, não é mesmo? Gente que aplaude quando o padre, entre aspas, na Alemanha, pega uma arma de água no frio, no meio do inverno, e começa a jogar água todo mundo. Esse é o nosso padre! Não existe um padre como ele. Tomara que não. Tomara que não. Escândalo em cima de escândalo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, olha, se eu for fazer esse escândalo, nós não vamos terminar. Isso aqui é só a pontinha do iceberg, lá em cima, a pontinha, lá em cima. É muito pior do que só isso. Tem coisa muito pior, coisa muito mais feia ainda, como gente fazendo aí, em pleno altar, aí, assim, orgia, oferecendo ao demônio, né? Fazendo lá, rituais demoníacos. Eu já vi uma história de pelo menos 2, 3 aí, sacerdotes, entre aspas, sacerdotes do demônio, né?
É assim que a igreja vai desencaminhando os fiéis, levando os fiéis da igreja bergoliana, levando os fiéis para o inferno junto com eles, que eles acreditam que não tem, né? Eles não acreditam que existe, mas quando começar a ver que existe é tarde, né? Aí estarão lá já. Então, nossa obrigação é a gente evangelizar as pessoas e mostrar a igreja verdadeira. Você está divulgando a igreja verdadeira? Está pegando aí o material que nós produzimos todos os dias, lá na nossa página, na nova página Paróquia Sagrada Face Tours, você entra pelo www.familiasagradaface.com.br. Será que você está entrando lá todos os dias e fazendo divulgação incansavelmente, ou você entra na internet para se divertir? Se você está entrando na internet para se divertir, você está em pecado, né? Precisa se divertir, precisa trabalhar para Deus. Não está tempo de diversão. No meio da guerra, sabe? E a pessoa quer fazer o quê? Divertir? Na trincheira, todo mundo na trincheira, o sinal da internet é fraco, o soldado vai e pega o celular, mas é assim. Põe abraço, né? Para fora da trincheira. Tá fazendo aí, Marquinhos? Eu tô vendo, se eu pego a internet, melhor. Leva um tiro na mão, né? Gente, por favor, vamos trabalhar pelo reino de Deus. O Senhor está contando com você.